Então vamos esperar um bocadinho, eu faço aqui uma conversa. Alguém tem uma noção de qual é aquele valor 0,5% do que ele custa ao sistema? Hã? Qual é o valor que estamos a falar? O José Miguel pôs 0,5, não é? Isso está a quanto, ano? Paulo Fernandes. Pois é. O total está, o ano passado, 245 milhões. Estamos a falar de custos fixos e variáveis do planeamento à recuperação. Ou seja, é 1,2, não é? Ano. Nos 2 últimos anos, meteram-se 10 milhões naqueles projetos da FCT, não é? E agora está uma call com mais 4,9 milhões. Portanto, há aqui muita oportunidade de eficácia / eficiência. Bom, eu tenho aqui uma conversa pensada, fui fazendo umas notas associando aquilo que o Cardoso Pereira foi dizendo, mas se calhar sendo longas e avançando, não era? Então, o meu ponto vai bater no tema da eficiência, não é? O que é que a gente faz com este dinheiro todo para ter melhores resultados? Não é só no tema da investigação, mas é também no papel do conhecimento para gerir o sistema de gestão integrada de fogos rurais, não é? Está em discussão pública, acabou a discussão pública, aproveito e chamo a atenção para no dia 12 de fevereiro, próxima quarta-feira, em Santarém, vai haver um evento que durará o dia todo, que tem um conjunto de painéis que vão discutir temas relevantes para o plano, mas também vai ser encerrado pelo Sr. Primeiro-Ministro no sentido de começarmos a fechar o processo de discussão pública, da escutação e de recolha dos contributos e depois agora de verter estes contributos todos para o processo de planeamento. Prevemos no primeiro trimestre ter o plano de ação nacional e depois no terceiro trimestre ter o plano de ação regional. Ora bem, qual é o conhecimento que nós necessitamos para avançar com o plano? Essencialmente é capacidade de monitorar os progressos, avaliar e comunicar isto para a comunidade científica, para a comunidade técnica, mas em particular para a sociedade toda, não é? Para as pessoas. O que implica uma alteração da relação que existe com os stakeholders. Eu não tenho muita preocupação em aprofundar o tema do plano agora aqui. Acho que é importante, vocês conhecem, ou pelo menos se interessam pela matéria, pelo menos foram ler e ou participaram nas mais de 70 sessões de apresentação que nós fizemos regionalmente, com um fortíssimo empenhamento da estrutura regional da agência. Eu acho que o papel do conhecimento neste processo todo, conforme o professor Cardoso Pereira há pouco referiu, e agora que já chegou aqui o Carlos Fonseca, que é o alvo perfeito daquilo que eu vou falar, porque ele é que tem a direção do Colab. Carlos, acho que és tu a seguir. Sim, mas não, por mim? Eu não vou apresentar nada, não penso que eu não vou trazer nenhum slide, não tenho slides. Eu acho que é fundamental que, para que nós consigamos progredir com o plano e de acordo com os 115 contributos que tivemos escritos, aquilo que existe é que há uma consonância grande na estratégia e no caminho a percorrer. Há oportunidades de melhoria sempre, mas ainda não temos a oportunidade de fechar toda a leitura dos contributos que chegaram, mas nós só conseguimos caminhar todos na mesma direção e não darmos aos esses ou à procura de objetivos diferentes, se conseguirmos ter a mesma perspectiva do problema. Como o Cardoso Pereira há pouco falava, num problema perverso, há diferentes valores, há diferentes percepções, há ambiguidades que estão aqui em cima da discussão, que levam-nos a ter perspectivas diferentes da discussão, não é? E nós entendemos que a criação do problema, o mais fiel possível, é uma necessidade para o plano, ou seja, para conseguir implementar o plano. Estimar o perigo hoje e futuro é, para nós, importantíssimo para conseguir avaliar o risco em diferentes cenários. Ou seja, ter uma noção exata
do que é que constitui o problema em diferentes regiões. Isto implica um conjunto de conhecimento, um somatório de várias ciências, desde a recuperação de áreas ardidas, ou seja, o que é que se faz com uma área que ardeu num sítio que tem uma determinada característica com espécies invasoras, versus o que é que se faz num outro sítio, onde não vai chover aquilo que é suposto chover ou que era suposto chover e no futuro vai chover muito menos, portanto, qual é a espécie que se replanta, o que é que se fomenta do modelo de silvicultura. Toda esta informação vai ser importante para caracterizar o problema, nomeadamente caracterizar o perigo. O plano tem um processo de construção e de afetação de objetivos em função dos orçamentos que existem, pressupõe obrigatoriamente que haja tipologias regionais para nós conseguirmos afetar o orçamento às diferentes dimensões do problema. Face à ambiguidade e à complexidade que o problema, que se caracteriza pelo problema, há uma dimensão importante de modelação probabilística do risco. Se formos aos planos municipais do passado, aquilo que existe é uma descrição da média. E o que nós temos são eventos extremos que estão para lá da média, para lá da nossa capacidade de caracterização e cognitiva. Portanto, o que nós temos que ser capazes aqui é, de, para uma dada região, dizer isto em média acontece com esta frequência e tem este impacto, mas há aqui 2 ou 3 dias no ano, se isto acontecer nestes dias, há Jesus. Portanto, nós temos que montar os nossos processos de resposta e de dimensionamento de risco para estes eventos extremos. Portanto, é preciso medir o perigo, estimar as probabilidades com que ele se vai expressar e determinar e estimar o valor dos bens e serviços que vão ser afetados hoje e no futuro. Quando no plano nós sugerimos que a meta sejam 600 mil hectares em 10 anos de área ardida, estamos a falar de uma estimativa que é o melhor conhecimento que existe e resulta da necessidade dada pelo Ministério do Ambiente de ter, pelo roteiro da neutralidade carbónica 2030, 2050, ter este valor para 70 mil a 60 mil hectares de área ardida. Ora bem, para nós, hectares queimados, hectares percorridos, hectares severamente queimados, são coisas totalmente diferentes. E é importante que esta métrica do plano, a meta do plano, seja rapidamente convertida em euros de serviços e bens que são afetados pelo fogo. Porque isso é que é o valor que não nos importa. Portanto, todo o contributo que houver, está aqui um pedido direto, todos os contributos que houver do mundo da ciência para... Todos os contributos que houver do mundo da ciência para conseguirmos determinar o valor do... Isto está a funcionar sozinho. Quem é que está a mexer nisto? Não sei, que o computador está a funcionar sozinho. Bom. Eu vou-me afastar disto. Todos os contributos que houver, para conseguirmos determinar, estimar um valor dos bens e serviços que são perdidos em função da severidade do fogo, para nós é muito útil, porque desta forma conseguimos pôr um número relativamente às perdas e desta forma conseguimos falar em risco de facto. Vocês conhecem que os objetivos do plano são a valorização do património rural, cuidar da terra, alterar comportamentos e gerir o risco de forma eficiente, o que vai exigir sempre políticas na governação do risco e na gestão operacional do próprio risco. Portanto, vão ser 2 dimensões que vão estar sempre em cima da mesa. E na valorização, eu acho que há um tema muito relevante. Eu não sei quem é que está a mexer com isto. Então parem, se faz favor, obrigado. Agora já me perdi. Nas políticas, ou seja, na dimensão de como é que se consegue valorizar o espaço rural. Temos que ir às políticas sempre, à distribuição do rendimento, por exemplo, da política agrária comum, à afetação dos fundos do Fundo Florestal Permanente, à sua distribuição para as tarefas em concreto associadas a operadores florestais e às organizações de produtores florestais. Ou seja, há um conjunto de medidas de dimensão operativa que necessitam sempre da medição e da independência e da crítica do conhecimento para que o poder político e as instituições do Estado sejam elas também mobilizadas a fazer melhor política, nomeadamente apresentando resultados, tornando esses resultados públicos
e garantindo que há uma transparência e um debate fundado em dados e em factos e não em impressões, opiniões. De onde o conhecimento, mais uma vez aqui, vai ser muito importante e o laboratório colaborativo pode ter um papel fundamental em distribuir e em colocar informação de alta qualidade, científica de alta qualidade, como falávamos sobre estas matérias. No cuidar do território, quando nós nos propomos a tratar em 10 anos 1,2 milhões de hectares para gerir o risco de uma forma mais eficiente, nós estamos a falar obrigatoriamente de tecnologia e de capacidade de monitorizar estes tratamentos, onde é que eles aconteceram, com que frequência é que eles estão a acontecer, que efeitos é que eles estão a ter, técnicas que são mais eficazes para garantirmos que os 70 ou 80 milhões de euros que estão a ser afetos a criar estes 1,2 milhões de hectares acumulados em 10 anos, vão ser executados nos sítios certos, com as técnicas adequadas, com capacidade operacional para o fazer bem feito. Há aqui uma dimensão também importante que tem a ver não só com o conhecimento para tomar estas decisões, mas também com a capacidade de executar. Em particular, no interior, não há muita mão de obra disponível, qualificada, não há um tecido empresarial que dê resposta aos preços que nós gostaríamos que ele desse resposta, no tempo e na qualidade que nós também desejaríamos. De onde eu acho que há aqui uma oportunidade para o mundo da robótica, nomeadamente na execução de tarefas frequentes, recorrentes, para uma limpeza do mato e o transporte de pequenos materiais para um carregador para depois ser expedidos para o outro lado. São ideias, mas o que me parece é que não é necessário fazer grande investigação fundamental, acho que é necessário mobilizar as competências que existem já de um conjunto de fabricantes e de um conjunto de operadores internacionais e recolher isso em sede de um projeto, por exemplo, do Colab. É ou não é possível? Daqui a quantos anos é que vamos ter mini-robôs a tratar da vegetação? Na alteração dos comportamentos, é muito importante para nós esta capacidade de comunicar o risco com a comunidade, comunicar o risco com os vários produtores de pressão política para o decisor político. Isto é, o cidadão normal, o jornalista, o líder da opinião. Há um projeto muito interessante na Finlândia, que quem teve a oportunidade de estar lá numa viagem que nós organizamos há cerca de 1 ano e meio, ficou com a ideia de que era possível fazer isto. Juntar universidades, organizações não governamentais em Portugal, grupos de interesse, produtores, consumidores de conhecimento sobre floresta e criar um grupo de educação ou de comunicação com os jornalistas, com líderes de opinião. Os finlandeses fizeram isso com fortíssimo apoio das organizações de produtores florestais e das empresas e com envolvimento fortíssimo das organizações não governamentais. Estão a ter muito bons resultados em alimentar um debate mais informado e, portanto, menos ruidoso e mais próximo de um consenso e de um caminho comum, que eu acho que em Portugal também muito poderia ajudar. Quanto mais próximos estivermos da mesma visão, mais fácil é caminharmos, mais rápido é que esse caminho se faça. Naturalmente que a alteração dos comportamentos resulta também aqui da importância de monitorizar, e aqui chamo claramente não a robótica, mas as ciências sociais, da avaliação, da percepção do problema, da adequação do problema à mudança de comportamento. Uma coisa é mudar de comportamento, outra coisa é mudar de atitude, outra coisa é conseguir também outro tipo de envolvimento. Mas me parece que é importante aqui também a dimensão do Colab, envolvendo com outros players, não da engenharia, mas com outros contributos líquidos das outras ciências sociais. O quarto objetivo tem a ver com a gestão do risco eficiente, implica sempre uma análise de risco, trade-offs e avaliação e deliberação, dada a complexidade do problema. Mas é importante que nós consigamos montar uma rede de monitorização do sistema que seja independente, de facto, e que permita recolher informação, permitindo a avaliação interna, uma auditoria externa, à performance dos processos que estão a ser implementados, que exigem a qualificação dos agentes, ou seja, o treinamento, ou seja, transferir este conhecimento que existe nas universidades para dentro dos currícula das universidades e dos politécnicos, mas também das escolas de formação dos agentes, da Escola Nacional de Bombeiros, ou da Escola da GNR, ou do ICNF,
sermos capazes de ter esquemas de detecção precoce e de comunicação da comunidade é o sucesso que esta experiência mais recente dos australianos demonstra. Eles foram capazes, nos últimos 10 anos, apesar de não gastarem o dinheiro que era necessário gastarem a gerir a vegetação naqueles hectares todos que foram queimados, e foram mais de 10 milhões de hectares queimados, com mais de 20 bilhões de euros de prejuízo, eles foram capazes de conseguir evacuar as pessoas a tempo, desenvolveram mecanismos de antecipação, de meteorologia, de direção de onde ia o incêndio, com base em modelos probabilísticos, que muito ajudou as autoridades a fazer o processo de evacuação. Eu acho que Portugal tem capacidade de o fazer, necessita, de facto, de ultrapassar aqueles pontos de gargalo, os bottlenecks, que o professor Cardoso Pereira falava. Há uma inércia institucional, há uma falta de orientação para resultados e há um excessivo enfoque em eu fiz a minha tarefa, o resto que se dane. E eu acho que assim não se constroem equipas, e o que é importante aqui, de facto, é garantir que os alinhamentos dos objetivos individuais e da equipa estão plasmados na administração pública, no CIADAC, mas que os dirigentes também são estimulados a consumirem o conhecimento que existe para entregar melhores resultados. E aqui há uma parte importante na monitorização e nos indicadores que o plano obrigatoriamente vai ter que ter. Há uma parte fundamental também que o laboratório colaborativo pode dar contributos, que é trazer das empresas uma certa cultura de entrega de resultados, com a aferição de números, com indicadores e com a discussão dos factos, mais uma vez. Ou seja, medir e avaliar. Eu julgo que aí o Colab também pode trazer essas boas práticas que existem nas empresas, que pode rapidamente também ser uma boa escola. Há questões fundamentais na questão dos tratamentos de combustíveis, que estão obrigatoriamente associadas à gestão eficiente do risco, têm a ver com a contabilização do carbono, com o efeito dos tratamentos no carbono, com a utilização da biomassa, dos matos e dos sobrantes, com as questões econométricas dos incentivos fiscais, das medidas de política, o facto de que é que está a contribuir para mudar o cenário, bem como as questões de direito e as questões associadas à legislação e aos direitos e responsabilidades dos proprietários. Há uma rede internacional de conhecimento na gestão do fogo, que as universidades participam e que eu acho que, através do Colab, podem facilmente mobilizar e adaptar para Portugal muito conhecimento. Também ser um hub de conhecimento para fora, eu acho que aqui o Colab também se pode posicionar para dar essa informação para outros países, pegando no conhecimento que existe aqui e que outros países começam a ter a potência em vir cá buscar. Há um doutoramento em curso na Holanda que tem o propósito de ir buscar conhecimento ao sul da Europa para que os países do norte da Europa se comecem a adaptar e a formar as pessoas nas competências dos incêndios. Mas eu acho que nós podemos exportar para o mundo algum saber desta matéria, mas podemos acrescentar valor. Eu acho que aqui o Colab também pode também ajudar a informar e a comunicar aquilo que se vai fazendo bom em Portugal, não sendo sempre aquela coisa da crítica, do bota abaixo, que de facto é demolidor para quem está a tentar fazer alguma coisa diferente. E eu acho que aqui o Colab pode primar pela diferença, pode ter uma atitude diferente, mais positiva, mais de tutoria, sem ser paternalista, mas ajudar de facto as organizações a avançarem um bocadinho mais e não ficar na crítica, na inveja, no aqui del meu, no meu bocadinho Portugal. Eu acho que se o Colab não vier para fazer a diferença, é uma pena para o Ministro, é uma pena para a agência, é uma pena para a FCT, é uma pena essencialmente para vocês, que vão ficar na mesma, olhar para trás sem olhar para a frente. E eu acho que há aqui, de facto, uma mensagem muito clara do poder político a canalizar e mobilizar o conhecimento. Julgo que o Carlos Fonseca, aprendendo muito com o José Manuel Mendonça, tem aqui um trabalho muito meritório pela frente, mas tem que gerir muitos problemas pequeninos para conseguir fazer alguma coisa. E eu acho que cada entidade tem que entrar no processo da partilha, cada entidade tem que partilhar o melhor que sabe, porque 1 mais 1 é sempre mais do que 2. E eu acho que aqui a mensagem do Colab é de facto diferente. Há um papel do Colab que nós precisamos muito. O ICNF, a GNR, a NPC, que é a capacidade de fazer autorritos, a capacidade de chegar a quem utiliza o conhecimento de uma forma mais rápida. Tornar o conhecimento que existe acessível, mas entendível por quem usa na operação. Esse trabalho é de uma humildade e de uma dádiva fundamental que eu acho que o Colab tem capacidade de o fazer, driblando uma certa
capacidade que existe instalada em alguns espaços do saber, quebrando barreiras, olhando para uma forma diferente de ver as coisas e entregando resultados diferentes. De todos os incêndios em que eu participei, já neles desde 97, estou sempre a aprender alguma coisa de novo quando vou a um fogo. Ele está-nos sempre a ensinar, mas é preciso humildade nestas coisas. E há um mundo universitário, pela abstração que tem da realidade, não ter as mãos na massa no dia-a-dia, que se afasta um bocadinho às vezes da parte da realidade do concreto, das debilidades que existem do conhecimento, das dificuldades do dia-a-dia das instituições, que os colocam um bocadinho, a eles, o mundo do saber, num patamar que eu acho que o Colab tem que sair desse espaço. Ser mais operacional, apresentar soluções e apresentar respostas aos problemas. E aqui o plano vai, naquilo que a gente conseguir fazer, colocar sempre nos objetivos, a integração dos objetivos, estímulos a que o conhecimento seja consumido, porque vamos exigir, de facto, que as decisões tenham por base o melhor do conhecimento. Mas não basta nós exigirmos. É fundamental que as lideranças intermédias, é fundamental que os agentes das instituições públicas e os stakeholders e os shareholders também o façam no seu dia-a-dia, a pressionar, a meter a capacidade e a exigir melhor decisão, melhor capacidade de execução. Mas para isto tudo é fundamental a capacidade de diálogo. Eu tinha aqui pensado uma mensagem muito simples entre a procura e a oferta. E agora espero que se riam um bocadinho. Eu não vou pôr o vídeo, mas certamente para quem tem miúdos lá em casa sabe desta história, não é? É um casal de cães, podíamos chamar a procura e a oferta do conhecimento, que estão a comer massa do mesmo prato, o orçamento é o mesmo, e estão a puxar a massa. E chega a um ponto em que eles estão a disputar tudo isto e depois encontram-se e dão um beijinho. Para quem viu este boneco, eu não vou estar a passá-lo, mas queria transmitir a mensagem que as pontes fazem-se com comunicação, com esperança, com cooperação, quando há interesses mútuos. E aqui, mais do que as diferenças, é construir aquilo que une as pessoas dentro do Colab para produzirem um conhecimento diferenciador para quem tem que gerir um sistema super complexo, consiga ter o melhor da informação com custos de contexto e de transação muito baixos, porque eu não tenho que ter tempo para estar a ler os papers todos, eu quero é pegar em 2 ou 3 telefonemas, olha, o que é que há de novo aqui, vamos fazer isto desta maneira. E eu acho que vai haver essa capacidade, mas também tem que haver uma atitude de entrega e de procura e de novidade e diferença para todos os atores que vão utilizar o Colab. Era esse o desafio, Carlos Fonseca. É esta a nossa preocupação, é números, números, números e capacidade analítica, crítica e saber fazer perguntas para que consigamos andar mais depressa, no mesmo sentido, na mesma direção. Obrigado. Vou então apresentar a Agenda de Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Antes de mais dizer que eu fiquei um pouco na dúvida, não sei bem a quem é que vou dar o beijinho, mas penso que entendi a mensagem e estarei cá com certeza para assumir estas funções. Penso que vai haver daqui a pouco uma singela cerimónia de tomada de posse e depois direi mais algumas palavras a esse nível. Para já falar daquilo que foi a construção desta agenda de investigação, desenvolvimento e inovação e dizer-vos que, de facto, levou tempo. Levou tempo porque, como também já vimos hoje aqui nestas várias apresentações, o processo, o assunto é um assunto complexo, não é um assunto que seja resolvido ou que seja tratado por uma única entidade, que tenha apenas uma única visão. E, de facto, este tema das florestas e dos fogos, para além de todo o mediatismo que tem, nomeadamente no nosso país, é um tema que é extremamente multidisciplinar, como já foi aqui referido, e que, como tal, deve ser bastante, eu diria, amadurecido naquilo que diz respeito à criação de uma agenda de investigação, desenvolvimento e inovação. E foi isso que foi feito. Muitas vezes, quando algumas pessoas referem que o Colab nunca mais arranca, claramente que nós queremos arrancar. Hoje é o dia em que as coisas com certeza vão ficar mais definidas, mesmo em termos de pessoas, de atividade, de ação.
passa a haver um rosto, um CTO, e passa a haver outros rostos de outras pessoas que vão assumir funções executivas, mas eu diria que a viagem não começou hoje, a viagem começou há mais de ano e meio atrás, e claramente aqui houve muito tempo para amadurecer esta agenda que vou passar a apresentar e que claramente não é um documento fechado. Portanto, como vão poder verificar, muitas destas ações que o Tiago enumerou estão ipsis verbis nesta agenda, e que com certeza daqui a mais um ano ou dois terão outros temas que vão ser considerados também eles importantes em termos de investigação. Temos então uma agenda que é uma agenda sustentada em variada documentação, desde claramente artigos científicos até à Agenda Estratégica para a Investigação e Inovação para 2020, da Plataforma Tecnológica do Setor Florestal, da Estratégia Nacional de Coesa da Gestão dos Incêndios Florestais, um documento dos Estados Unidos da América, também do Canadá, o Modelo para a Ciência de Incêndios Florestais do Canadá, a própria Agenda Estratégica de Investigação para o Setor Agroalimentar, Florestas e Biodiversidade da Fundação da Ciência e Tecnologia, os 2 relatórios da Comissão Técnica Independente relativos aos incêndios de 2017 e ainda a Resolução do Conselho de Ministros 159 de 2017 e 157, que foi aqui apresentada também pelo José Pereira. Portanto, houve aqui todo um trabalho de base que sustenta também esta agenda de investigação. Foi extremamente participativa, houve aqui o envolvimento de múltiplos agentes, desde naturalmente dos associados do Colab, e aqui com expressão para as entidades privadas, as 7 empresas que constituem este consórcio, que tiveram aqui um papel fundamental nesta estratégia de demand-driven. Também ao nível de instituições públicas, não só de investigação, instituições do Estado, mas também outros stakeholders, com certeza muitos deles aqui presentes nesta sala, que tiveram a oportunidade de contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência para a criação de uma melhor agenda. Uma agenda, eu diria, inclusiva, uma vez que foi possível aqui trazer pessoas e conhecimentos difusos de várias áreas, não só da área da engenharia, da área da floresta, da área das ciências naturais, mas também da área das ciências sociais. Portanto, foi claramente aqui uma agenda construída numa base multidisciplinar e também, não só em termos de pessoas, diria, mas também em termos das próprias áreas. Portanto, a metodologia que foi seguida foi inicialmente termos aqui uma separação entre estas duas famílias, por assim dizer, a floresta e o fogo, e houve aqui todo um cuidado de criar uma agenda única, portanto não havendo aqui a separação entre estas duas áreas. Eu diria mesmo uma agenda madura, no sentido em que houve muita análise, muito tratamento estatístico, inclusive por trás da sua elaboração. Houve também aqui, eu diria, a implementação de uma série de metodologias ao nível, por exemplo, dos workshops, que levaram uma participação mais apurada e que fosse também tratada, sob o ponto de vista estatístico, o que vem validar, de alguma forma, os resultados que foram obtidos. Uma agenda real, quero com isto dizer que foi possível aqui fazer as pontes entre aquilo que são as necessidades do setor, que nos eram trazidas fundamentalmente pelos clientes, pelo setor privado, e as universidades, portanto, e quem gera o conhecimento. Portanto, neste sentido, creio que houve aqui um grande passo, como tem sido aqui hoje já referido por vários intervenientes, a necessidade de haver esta aproximação e claramente esta agenda é o reflexo disso mesmo. E, como já referi, trata-se de uma agenda dinâmica, uma agenda que não fica por aqui, portanto, poderá ser revista
a qualquer momento, uma base anual, uma base bianual, portanto, no sentido de podermos adaptar esta agenda às novas circunstâncias. Do ponto de vista de números, só para termos aqui uma ideia de o que é que esteve aqui envolvido na sua elaboração, foram realizados, ou melhor, foram recebidos vários inquéritos a peritos, a instituições que nos fizeram chegar no início as suas contribuições. Também foram realizados três workshops em diversas instituições, onde muitos dos que aqui estão estiveram presentes e, portanto, puderam participar ativamente na elaboração da agenda, que envolveu 105 participantes, 27 instituições e, eu diria assim, de uma forma muito pouco tratada, que levou, portanto, com todas as pessoas envolvidas, muito tempo a ser criada. E, portanto, foi com toda esta dinâmica, como já referi, levou tempo, levou mais de um ano de discussão, de assimilação, de digestão, por assim dizer, que permitiu a criação desta agenda. Esta agenda inclui fundamentalmente 6 áreas temáticas, que foram consideradas as áreas temáticas mais relevantes neste tema da floresta e dos fogos a nível nacional, sendo que a temática da economia circular e das cadeias de valor e também a temática da tecnologia foram consideradas áreas transversais em todas, relativamente às outras 4 áreas temáticas. Passo agora a descrever, ainda assim de uma forma muito resumida, cada uma destes temas estes que foram desdobrados em subtemas e cada um destes subtemas em projetos, por assim dizer, em tópicos de investigação. Portanto, tópicos estes que, se formos a ver, grande parte deles estão em linha com o Plano Nacional, como foi aqui já apresentado pelo Tiago, e também, se formos a ver, por vários incentivos que nos foram dados, não só pelo Sr. Ministro, como pela Sra. Presidente da FCT e também pelo José Pereira. O primeiro tema, gestão da floresta e do fogo, que tem como subtema a gestão da paisagem, portanto, aqui muito vocacionado para o planeamento e gestão integrada da paisagem, ferramentas de monitorização, portanto, esta é de facto uma das palavras que vamos ter como essencial em todo o nosso processo, a monitorização dos processos e claramente aqui no que diz respeito à monitorização das alterações do uso do solo. Também a gestão florestal sustentável, aqui com temas relacionados com a melhoria genética, por exemplo, o uso de plantas melhoradas, geneticamente melhoradas, e também de metodologias, sob o ponto de vista de gestão florestal, mais adequadas a cada realidade do país, e depois também a criação de florestas mais multifuncionais, e aqui na busca de novos modelos de multifuncionalidade das florestas e, como também já hoje aqui foi referido, a quantificação dos chamados serviços do ecossistema, para os quais, com certeza, a floresta contribui. Depois, um segundo tema de gestão do risco, aqui como subtemas a gestão de combustível, portanto, aqui um tema muito, muito relevante sob o ponto de vista do tratamento de combustíveis com e sem fogo, como, por exemplo, o uso da silvopastorícia, estimativas de carga e estrutura do complexo combustível e dinâmica de combustíveis e também a gestão de ignições de origem humana. Sob o ponto de vista da prevenção comunitária, a preparação das comunidades, que depois será mais explorada aqui no quinto tema, ao nível da gestão e sistemas de supressão de fogo, a gestão e sistemas de combate e estudo de comportamento de fogos extremos, e também a meteorologia de risco de incêndio. No subtema gestão do risco de impactos, trabalhar também na geração de plantas para as questões relacionadas com as doenças e pragas, que também é um dos temas transversais ao nível da floresta portuguesa. E, finalmente, um subtema de restauro dos ecossistemas, e aqui com principal
foco nas orientações e soluções para o restauro da floresta após a ocorrência de desastres naturais e ainda um outro tema muito relevante, que é o controle das espécies invasoras no pós-fogo. Um terceiro tema de investigação, como disse, um tema mais transversal de economia circular e cadeias de valor, aqui desdobrando-se no subtema de mobilização e usos da biomassa, aqui na busca de sistemas que envolvam já alguma tecnologia de aproveitamento da biomassa, outras explorações, por exemplo, naquilo que diz respeito ao transporte, como também já aqui foi hoje referido, um subtema de segurança de abastecimento da madeira, com desenho de cadeias de abastecimento de base florestal sustentáveis e colaborativas, investigação na utilização de veículos elétricos no transporte floresta-fábrica, um outro subtema de logística de emergência, na logística de combate e com projetos ligados à saúde ocupacional e segurança dos combatentes, e depois, ainda dentro da economia circular, novos desafios impulsionados pela economia circular, aqui com uma certa reflexão sobre os produtos florestais e os processos de produção no âmbito da economia circular, novas soluções de embalagens à base de madeira, melhorar a reutilização de subprodutos industriais, como por exemplo na silvicultura. Portanto, são alguns dos projetos que temos aqui como projetos que podem vir a sustentar este grande tema da economia circular e da cadeia de valor. Um outro tema transversal é o tema das tecnologias-chave, que nos podem facilitar aqui ao nível do suporte de decisão, dos sistemas de suporte de decisão, portanto, modelos de previsão, planeamento de gestão de combustíveis, simuladores de fogo, avaliação rápida dos valores em risco e simulação probabilística do fogo, sistemas de alerta e comunicação para a gestão de catástrofes e ferramentas para otimizar a logística florestal e assegurar o abastecimento. Ainda dentro das tecnologias, temos aqui a GIOT para as florestas de gestão de fogo, sendo que nestas temos a detecção de ignições e a monitorização dos incêndios, portanto aqui ao nível da detecção remota, também da sensorização e tecnologias, modelos de ferramenta para a recolha de dados da floresta a baixo custo. A Floresta 4.0 e mecanização, portanto aqui com o desenvolvimento de projetos relacionados com conceitos e tecnologias para o apoio a atividades diárias dos gestores florestais, conceitos de tecnologias para a indústria florestal e também soluções de mecanização para operações florestais adaptadas a cada contexto nacional. O quinto grande tema é o tema das pessoas, florestas e fogo, aqui muito dirigido a algo que já foi aqui subejamente referido, que são as atitudes e comportamentos de risco das pessoas perante estas catástrofes e aqui com incidência não só durante, mas também o antes e o depois. E também um tópico muito importante relacionado com a comunicação do risco. Relativamente aos sistemas socioeconómicos, aqui com referências a projetos em interações sociais, económicas e ecológicas, a definição e comunicação dos valores de áreas rurais e também estudos socioeconómicos sobre os proprietários florestais e desenho de novas formas de promoção do mundo rural, que também aqui já foram hoje conversadas. Finalmente, temos como um dos objetivos de toda a investigação, que é não só gerada no Colab, como também transferida, como também colocada à disposição da sua utilização, a possibilidade de influenciar as políticas públicas, uma vez que temos aqui um consórcio bastante forte no setor, não só privado, no que diz respeito à floresta, mas também no que diz respeito às entidades de ensino superior envolvidas neste sistema. Dentro destas políticas e desenhos de sistemas, temos então como subtema a governança dos recursos naturais, aqui com projetos ligados à governança do risco, à gestão dos stakeholders, às barreiras e adoção de gestão de implementação, e depois um outro subtema sobre a avaliação e desenho de políticas, portanto aqui muito virado para as questões das políticas públicas relacionados com a floresta, também com o fogo, e com outros temas mais específicos, como por exemplo a descarbonização da economia. Portanto, este é para já o nosso guião, sob o ponto de vista da investigação, desenvolvimento e inovação.
Como já referi, é uma agenda dinâmica que será revisitada sempre que considerarmos todos os associados, mas também os diferentes stakeholders que é necessário revisitar. Portanto, não estamos exclusivamente focados nestes pontos. Portanto, com certeza que vão surgir projetos que, de uma forma mais indireta, estarão aqui referenciados, mas teremos com certeza esta capacidade, que, como já foi referido, esta capacidade adaptativa, até porque também descobri pela apresentação anterior que sou um ecólogo transnacional e, portanto, é sempre uma descoberta e é bom saber que, de facto, todo o percurso académico e científico que tive incide precisamente nesta tipologia e, portanto, num perfil extremamente adaptado a estas funções que hoje vou assumir. Muito obrigado pela atenção. Eu queria... agora já está. Eu queria felicitar a organização deste evento e realmente vim atraído para ver, digamos, o que era a ciência com impacto nesta área, como ali se diz. E fiquei impressionado com as palavras do Sr. Ministro quando ele diz que não encontra esta ciência com impacto nesta temática em Portugal. Pronto, eu não sei mais comentar, mas direi apenas 2 palavras. Como é óbvio, eu e a minha equipa não temos aqui, digamos, um papel ou uma palavra nesta sessão, mas devo dizer que convidei o Sr. Ministro a visitar, digamos, a nossa equipa, o nosso laboratório, e ele aceitou, e espero que depois dessa visita ele não tenha, digamos, essa convicção de que não há investigação aplicada em Portugal ou com impacto. Outra palavra que o Sr. Ministro disse, e tenho pena que ele não esteja aqui para me ouvir, é que se houvesse mais ciência, que não havia fogos na Austrália, não havia fogos em lado nenhum. Ora bem, nós sabemos que isso não é verdade, até porque uma das conclusões que nós tiramos é que os fogos existem por várias razões, entre outras também por razões políticas. Portanto, eu poderia dizer em resposta ao Sr. Ministro é que se tivéssemos melhores governantes, também se calhar não teríamos fogos florestais. Mas não é só isso, digamos, que interessa aqui. Ora bem, nós ouvimos, digamos, o Engenheiro Tiago Oliveira falar sobre a AGIF e sobre o Plano Nacional e sobre a sua intervenção no Forestwise. Eu conheço bem, digamos, a proposta do Plano Nacional e devo dizer que lá tem muito pouca presença, muito pouca expressão o papel da investigação científica e das comunidades. Fala-se realmente de incorporação, mas, por exemplo, no plano, nos documentos, não há praticamente referência à investigação científica e à comunidade científica no documento. Também gostaria de me interrogar sobre o papel da AGIF no Forestwise. Foi incluída, porque inclusive faz parte do Conselho Diretivo do Forestwise, mas, na verdade, eu não sei se é realmente o mais adequado. Pergunto, por exemplo, porque não está o IPMA no Forestwise e o que é que, digamos, a AGIF trouxe ao início, há 2 anos, precisamente, uma intenção de investir dinheiro na investigação científica dentro do Forestwise e, de facto, isso não se viu. Portanto, em que volta é que se vai dar isso? Eu não posso deixar, digamos, de fazer um comentário também geral. É que me parece que muita desta coisa está a ser, embora se diga que é aberta, mas está a ser desenvolvida num círculo fechado. Portanto, são um conjunto de pessoas que estão a definir as coisas e as grandes diretrizes. E parece-me que assim dificilmente se vai longe. E posso dar também um testemunho que, embora hoje seja dito que é o dia 0 do Forestwise, ele já começou pelo menos há 2 anos. Para mim já começou até há mais tempo. Mas, oxalá, a partir de agora, comecemos a ver mais impacto desta iniciativa. Obrigado. Eu não percebo. Qual era a pergunta? O papel da AGIF Aqui. Então, o papel da AGIF. Nós, no âmbito da relação com o Conselho de Ministros, nem foi a AGIF a primeira a participar foi a estrutura de missão. A ideia foi irmos para dentro do CoLab, do Forestwise, para enriquecer o contexto, o contributo, ser uma demonstração que o Estado estava a entrar no capital do CoLab. E esse elemento de, como eu falei no princípio da minha intervenção, de nudging, de fomentar, fostering, por aí fora, de capacidade de dar uma centelha
se calhar para si uma chama, faz mais o propósito de demonstrar que é possível ver as coisas de uma forma diferente. Nós temos um papel muito simbólico até no Colab. Participámos ativamente no princípio da discussão para levar a discussão para estes temas desta agenda e temos vindo a trabalhar acompanhando as reuniões no Conselho de Administração, que tendo a agência representada pelo o Paulo Mateus. Houve, no princípio, uma vontade de contratar o Colab para fazer um conjunto de atividades. Por questões de restrição do Código de Contratação Pública, a agência, sendo acionista, coisa que não se pensava no princípio, não pode fazê-lo e, portanto, as ideias existem na mesma. Estamos a encontrar a forma de perceber como é que nós podemos ter, de facto, respostas às perguntas que ainda se mantêm, nomeadamente a otimização da rede de vigilância, nomeadamente processos de definição de faixas à volta das aldeias, a questão dos índices de risco meteorológico, mas, entretanto, também sabemos que, com apoios públicos, nomeadamente no terceiro concurso, no segundo e no terceiro concurso, no segundo concurso da FCT, algumas das ideias de problemas que nós tínhamos identificado também estão a ser financiadas e, sendo esse conhecimento suportado pelo erário público, naturalmente que essa informação será distribuída e vai distribuída nos papers científicos, mas também distribuída para as operações. E, portanto, aí também vamos ter essa informação. Relativamente... Acho que eram só estas duas perguntas, não é? Sim, eu tenho aqui. É isso, não é? Não, sobre o plano. No dia 12, em Santarém, terá a oportunidade também de voltar, como tem vindo a participar, nós temos vindo a acolher um conjunto de comentários e críticas construtivas, sempre, no âmbito do processo de comunicação e integração dos contributos no âmbito do plano. O plano não tem que puxar, na nossa perspectiva, pela dimensão do conhecimento. Aliás, o plano é a síntese do conhecimento que existe na sociedade. O plano é a síntese do conhecimento dos técnicos que participaram mais ativamente neles, e estamos a falar desde a GNR, a ANPC, Estado-Maior das Forças Armadas, todas as entidades que participaram na elaboração do plano. Nós fomos fazendo a síntese e procurando definir as prioridades do que era relevante e, de facto, não tem uma agenda de investigação, porque nós entendemos, segundo as orientações do Governo, que a agenda de investigação e da transladação, da co-criação, o que entendam, deve ser feita via Colab. Portanto, nós não temos e não entendemos que deva haver um objetivo estratégico específico do plano relativamente ao tema de conhecimento. Agora, tudo o que está no plano é súmula, é síntese de conhecimento. E mais vai ser na monitorização dos indicadores do plano, na persecução dos KPI, Key Performance Indicators, ou indicadores de resultado, mas também na auditoria, e na verificação e na monitorização desses mesmos indicadores. E mais importante vai ser ter o conhecimento para interpretar porque é que, perante dados objetivos, os indicadores que foram desenhados à partida não estão a ser cumpridos. E vai haver explicações, umas de natureza organizacional, processual, mas também vai haver falhas de conhecimento que é necessário incorporar. Agora, isto é um diálogo que se faz com as pessoas que participam, estão presentes e participam no processo. Eu acho que o plano não tem que ter uma linha de trabalho do Colab. Tem lá uma linha de um objetivo associado à gestão eficiente do risco, mas é o Colab, não é o âmbito do plano. Muito bem, Tiago. Eu queria só aqui fazer esta referência, professor Xavier Viegas, relativamente ao ciclo fechado. Portanto, nada está a ser tratado em ciclo fechado, mas o que tem sido tratado, nomeadamente esta questão da agenda, que contou com uma participação muito ativa do seu professor e da sua equipa, é de facto a prova disso mesmo. E relativamente ao dia da manhã e ao impacto que iremos ter, com certeza que sim, contamos com todos para isso, nomeadamente da sua participação ativa, porque, como já aqui foi referido, temos que trabalhar todos com o mesmo objetivo e, portanto, eu estou em crer que, a partir de hoje, com rosto, não é que não tenha havido rosto até agora, e estou aqui com uma referência especial ao professor José Manuel Mendonça, mas, portanto, do seu ponto de vista executivo, temos agora condições para fazer um outro tipo de trabalho e com certeza que o impacto estará associado a esse trabalho. E contamos também consigo para isso mesmo.